Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Iremos projetar também, mas você, por favor, abra sua Bíblia. Marcos 5. Diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. A sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Irmãos, esse é um texto muito conhecido e tenho certeza que quem tem aí mais de 5 anos de crente já deve ter ouvido pelo menos uma pregação a respeito dessa mulher extraordinária. Mas é interessante porque eu já fiz sermão sobre esse texto, sobre essa mulher, mas hoje eu vou por um caminho um pouquinho diferente, porque esse texto é tão rico, tem tantas verdades, que eu queria que o teu coração estivesse conectado aqui comigo, aprendendo talvez novas verdades, ou fortalecendo algumas que já existem no teu coração. Essa mulher é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, não sabemos o seu nome. Esse texto está nos sinóticos, nos 3 evangelhos que temos acesso, que são Mateus, Marcos e Lucas. O médico Lucas, inclusive, no original, dá detalhes interessantes sobre esse texto. Ele diz que ela era acometida de uma doença incurável. Sendo médico, essa é uma informação bem interessante. Ela é conhecida como uma mulher de fé, de características fantásticas, por exemplo, como a persistência. Na verdade, quando a gente lê esse texto, eu não sei qual impressão você tem, mas eu, tentando me colocar no lugar dessa mulher, vejo que talvez, irmãos, talvez eu teria pouca chance de caminhar em direção a Jesus, porque o tempo de 12 anos talvez já teria me tirado a persistência. Não sei como é isso na sua área. Mas esse milagre, ele acontece de forma extraordinária, no momento em que ela toca em Jesus. Mas antes disso, meus irmãos, e é isso que eu quero conversar com você, antes de tocar em Jesus, ela teve que vencer uma série de coisas, ela teve que vencer uma série de questões, ela teve que vencer situações do seu coração e da sua história, para aí sim conseguir tocar em Jesus e ser curado. E eu queria então conversar um pouquinho com você sobre as coisas que essa mulher precisou vencer para tocar em Jesus. E a primeira questão que ela precisou vencer foi a tendência a se entregar, a tendência de desistir. Eu não sei se há alguma questão na sua vida que você já desistiu ou foi tentado a desistir. Eu não sei como é que é a perseverança no teu coração. Eu não sei como é esse tema para você. Eu só sei que essa mulher, você sabe bem, ela enfrentou
por 12 anos o fluxo de sangue. Irmãos, eu não me lembro de alguma coisa que eu esteja enfrentando há 12 anos. Na verdade, eu não me lembro nem quantos quilos eu pesava, eu sei que era menos há 12 anos atrás. Sei também que eu não tinha cabelos brancos. E sei que eu era mais bonito, amém ou misericórdia? Eu não ouvi nem amém, nem misericórdia, fiquei assustado agora. Pelo menos as mulheres poderiam dizer amém e os homens misericórdia, né? Eu sei, irmãos, quando vejo esse texto, que o tempo é algo massacrante. Quem aqui já ficou internado? 2 dias internado é muito tempo. 10 dias internado é muito tempo, imagina. Pessoas que estão há tanto tempo. Eu não sei se você já ficou desempregado, mas eu sei que quem já ficou desempregado sabe o que é lutar contra o tempo. Toda segunda-feira esperar o telefone tocar, para que alguém, por favor, faça contato. Eu não sei se você tem noção que o tempo é um grande inimigo da esperança. Ele rui a esperança, ele despedaça a esperança. E a primeira coisa que ela teve que vencer foi a prova do tempo. Mas não só isso. Ela também teve que vencer as lutas financeiras. Já aconteceu com você ter que contar moedinhas para comprar pão de manhã? Sim? Ou só com pastor de ministério pequeno, quando eu era, de igreja pequenininha? Ela teve que lutar contra problemas financeiros. Ela havia gastado tudo o que tinha. E gente, como é que você fica quando está sem dinheiro? Como é que você fica quando está muito tempo sem dinheiro? É claro que ela não estava há 12 anos, ela foi gastando recursos no processo. Mas ela teve que vencer, com certeza, as questões financeiras. Provavelmente essa mulher, tenha sido abandonada. Por quê? Porque alguém, naquela época, com fluxo de sangue, era alguém impuro. Uma mulher com fluxo de sangue não podia ter contato com as pessoas. E talvez ela tenha que ter vencido o abandono, a solidão. Ela tenha que ter se fortalecido sozinha. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Não dava para ela entrar no Facebook e olhar uma frase de efeito para acalentar o coração dela, viu? E também ela não tinha as escrituras ainda nas mãos. Sozinha. Eu não sei você, mas eu sou alguém que não curto estar sozinho. A solidão para mim é um problema. Um dia até minha esposa falou para mim assim: você precisa gostar de estar sozinho, pelo menos você tem que gostar de você. Eu falei: meu Deus do céu, eu acho que nem eu gosto de mim muito. E ela enfrentou os problemas de solidão. E imagina quando ela encontrava alguém, se ela falasse com alguém, a voz dos pessimistas. Alguém aqui conhece a voz dos pessimistas? Você já ouviu pessimistas? Imagina os pessimistas conversando com essa mulher, se é que isso aconteceu, mas aqui trazendo para a gente, isso com a gente acontece. Quanto tempo mesmo você está doente? 12 anos? Ih, pode morrer. Pode morrer. Quanto você já gastou? Gastou tudo, ninguém resolveu. Ih, já era. Quanto tempo faz que você não arruma emprego? Quanto tempo faz que você não se coloca na sua profissão, que você está trabalhando em outra profissão? Quanto tempo faz que você está orando por isso? Ela teve que vencer aquilo que de vez em quando a gente tem que vencer, que é a voz dos pessimistas. Eu estava conversando com um pastor amigo meu que está há 4 anos sem ministério. E eu perguntei para ele: pastor, qual é a maior dificuldade de ficar tanto tempo sem ministério? Ele falou: é a voz dos pessimistas. É o povo me ligando dizendo assim: vai vender cocada. Esquece, Deus não te chamou. A voz dos pessimistas quase que dizem para a gente o que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre.
Talvez nesse ano de 2019, quando você tentou colocar os teus propósitos em dia, talvez você tenha enfrentado isso, a voz dos pessimistas. E essa voz, faz muito mal. Mas sabe por que eu estou falando dessa mulher? Porque ao enfrentar essas coisas, ela reafirmava o seu propósito. Eu gosto do versículo 28 do texto. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Ao enfrentar todas essas coisas, ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. É interessante, isso parece para mim uma frase que ela repetia, indo em direção às coisas que ela queria. Ela dizia: se eu tão somente tocar as vestes dele, serei curada. E às vezes, meus irmãos, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Relembrar o nosso cérebro, relembrar as nossas emoções, que tem um Deus, que se tocar em nossas vidas as coisas acontecem. Eu acho que o que essa mulher faz aqui é extraordinário. É como se ela relembrasse a ela mesma, que ela precisava tocar em Jesus. Concordam, meus irmãos? Mas além de vencer a tendência à entrega, ela também teve que vencer a si mesma. Porque é interessante e muito triste que quem tem um fluxo de sangue, provavelmente, irmãos, fica anêmico e fraco. Quem está sangrando tem pressa. E ela teve que vencer os seus problemas de saúde. Ela teve que vencer o desânimo, talvez, que a anemia traz. Ela teve que renovar propósitos. E talvez ela tenha feito a pergunta que todos nós fazemos quando insistimos em alguns propósitos. Tem alguma coisa que você vem insistindo há muito tempo? Tem alguma coisa? Você já fez a pergunta assim, será que não está na hora de desistir? Já fez essa pergunta? Eu acho que todos nós, em algum momento, nos perguntamos isso. Será que eu não estou sendo teimoso demais? Será que eu não confundi? Isso aqui já não é mais perseverança, é teimosia. Talvez ela teve que responder algumas coisas interessantes para si. E nós, quando vamos reafirmar os nossos propósitos, precisamos fazer isso também. Precisamos responder a nós mesmos. Espera aí, já tem 12 anos. É teimosia ou é perseverança? É teimosia ou é fé? Paro ou continuo? O que você faria no lugar dela? Me diz aí. Ninguém falou. Não tem ninguém mais solitário no mundo do que um pregador, meus irmãos. A gente fala e vocês não falam. A gente pergunta e vocês não respondem. E daqui a pouco dá vontade de perguntar: vocês estão aí mesmo ou é um holograma de vocês? Fizeram aqui uma ilusão de ótica para o pregador pensar que tem gente aqui essa noite, né? Mas é interessante como ela teve que vencer a si mesma. Ela venceu a religião, porque não só não podia tocar em ninguém, como não podia tocar em nada. Um copo que ela usava, ninguém poderia usar. Uma cadeira que ela sentava, ninguém poderia sentar. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas ela conseguiu vencer. Ela conseguiu vencer a si mesma. Ela conseguiu vencer a vontade de desistir. E aí eu tenho uma pergunta para você. E durante o sermão eu vou ter algumas. Como estão os teus propósitos para o ano que vem? Como estão os propósitos que já fazem alguns anos você vem colocando diante de Deus? Como estão os propósitos aos quais você tem lutado? Será que você hoje não precisa vencer algumas coisas para continuar buscando, indo atrás, continuar
com essas questões como propósitos de vida. Eu fiquei pensando em coisas que às vezes, diferente daquela mulher, nós temos que vencer. Por exemplo, para alcançar alguns propósitos, nós temos que vencer o medo. Nós temos que vencer às vezes o desânimo, nós temos que vencer a incredulidade. Talvez essa seja uma boa reflexão antes de você colocar diante de Deus o propósito para o próximo ano. É o que eu preciso vencer em mim. Quais são as questões que eu preciso superar comigo para continuar buscando, acreditando, orando, indo atrás, me fortalecendo. E essa mulher, ela não só vence, mas ela toma algumas atitudes. A primeira delas, ela ouviu que tinha alguém chamado Jesus que curava pessoas. Na verdade, se ela saísse às ruas, ela ia ouvir as duas coisas. Ela ia ouvir algumas pessoas dizendo: olha, tem um Jesus que cura pessoas, e por que você não vai até Ele? Mas tinha a turma da incredulidade. Ela, se saísse às ruas, também poderia ouvir: olha, existe um falso profeta aí, que Jesus era tido assim por alguns. Existe alguém que está mentindo, enganando o povo. Mas ela ouviu quem era Jesus, acreditou em quem Ele era, deixou entrar em seu coração a fé e a certeza de que Ele era poderoso para responder a sua oração. A segunda coisa que ela fez, ela falou consigo mesma. Você fala com você mesmo ou você acha que isso é coisa de doido? Ela falou: claro que muitas vezes ela deve ter se lamentado, muitas vezes ela deve ter se entristecido, mas ela falou: se eu tão somente tocar nele, serei curada. Muita fé. Mas ela fez uma terceira coisa também. Ela agiu. Ela foi em direção a Jesus, ela foi em direção onde Ele estava, ela caminhou em direção àquilo que ela acreditava. E quando temos propósitos, irmãos, quando temos propósitos, temos que caminhar na direção para alcançá-los. Essa mulher, ela também teve que vencer uma multidão em sua frente. É interessante porque aquela multidão apertava Jesus, e os dois evangelhos pelo menos falam disso. Não tinha espaço para ela tocá-lo, humanamente falando. Não havia como alcançar Jesus no meio daquela multidão, mas ela insiste. Eu estava pensando que receita de sucesso, na minha opinião, você faz isso, e vai dar certo. Na minha opinião, ela não existe. Mas algumas coisas são comuns a quem tem sucesso. Entenderam o que eu disse? Algumas coisas são comuns a quem tem sucesso, e uma delas é persistência. Você olha alguém que chegou em algum lugar, que tem sucesso, você analisa aquela pessoa, você vai perceber: é uma pessoa persistente. É uma pessoa que venceu fracassos, medos, dificuldades. É uma pessoa que recebeu nãos, mas continuou. E ela insiste. Ela não se deixou oprimir e apertar pelas dificuldades e pela multidão. E sabe, meus irmãos, eu tenho visto que uma multidão de coisas tem feito alguns irmãos sucumbirem aos seus propósitos. Eu tenho visto que uma multidão de problemas, uma multidão de pensamentos, uma multidão de sofrimentos, de dores, uma multidão de nãos, tem feito alguns irmãos desistirem no meio do caminho.
também há uma multidão de pecados. Gente rendida aos pecados, que de fato nunca chegarão a alcançar os propósitos de Deus para a sua vida, se não os vencerem. Uma multidão de gente procrastinando. Para mim, quem procrastina tem muita fé. Porque eu não sei você, mas eu não acredito no amanhã, eu nunca chego lá. Então eu tenho que fazer hoje. Alguém aqui já chegou no amanhã? Sim? Não? Eu não acredito no amanhã. Sempre que eu olho é hoje. Sempre que eu acordo é hoje. Sempre que eu faço alguma coisa é hoje. Então os procrastinadores são pessoas sem muita fé. Eles acreditam em algo que eu não acredito. Eu só tenho hoje. E talvez essa seja a multidão de coisas que tem segurado você, travado você e não deixado você ir em direção aos propósitos de Deus ou aos propósitos seus para a sua vida. Essa mulher enfrentou aquela grande multidão, mulher corajosa. Olha para mim aqui um pouquinho e me responde de forma audível, se você puder, o que você precisa enfrentar para alcançar os teus propósitos para 2020. O que você precisa enfrentar, meu irmão e minha irmã? Qual é a tua parte? O que você precisa fazer? Quais são as questões que você precisa lidar? Quais são os inimigos que você precisa derrotar? E às vezes, o seu maior inimigo é você mesmo. Pensando que não dá, que não vai conseguir, que não é capaz, que não tem mais jeito. Uma noite como essa é uma noite para a gente vencer essa multidão de coisas e caminhar de verdade, fortemente aos propósitos de Deus e aos nossos propósitos para a nossa vida. Uma outra coisa que essa mulher venceu foi a baixa autoestima. Conhece essa expressão? Te lembra alguma coisa? É interessante porque ela tinha tudo para não sair de casa. Por exemplo, alguém impuro que tocasse em outra pessoa tornava essa pessoa impura. Essa pessoa que se tornou impura porque alguém tocou nela ou encostou com ela, ela poderia fazer uma série de sanções, ela poderia pedir uma série de punições para esse impuro que teve contato com ela. Ela tinha tudo para ser insegura, porque Jesus caminhava em outra direção. Era na casa de Jairo que Jesus estava indo. Era para cuidar de outro problema. Era para cuidar da filha de Jairo, que estava muito doente e que morreu. Você conhece a história. Ela poderia estar insegura, porque Jairo era líder na sinagoga e ela uma mulher anônima. Por falar nisso, se alguém descobrir o nome dessa mulher, por favor me conte. Só lá no céu, né, meus irmãos? Jairo, um líder religioso, ela, uma impura, excluída da comunidade. Jairo rico, ela perdera todos os bens buscando saúde. Jairo teve a alegria de conviver com a filhinha por 12 anos. Ela agora sofre uma doença. Na verdade, ela há 12 anos sofre essa doença. Jairo faz um pedido público a Jesus: vamos à minha casa. Ela vai no silêncio para tocar nele. Mas sabe, meus irmãos, quando temos propósitos, nós temos que vencer a nossa baixa autoestima. E como é que a gente vence isso? Algumas maneiras. Primeiro, lembrando quem somos, a nossa identidade diante de Deus. Nós somos filhos. Pare de autocomiseração. Para mim é difícil ver um crente se sentindo inferior, porque você é filho, porque você é templo do Espírito Santo, porque você tem o teu Deus poderoso contigo, te tocando, te conduzindo.
Essa mulher, ela venceu a síndrome de coitada. Fica imaginando que tivesse síndrome de coitada, no lugar dela estaria assim: estou eu aqui padecendo há 12 anos, não posso sair de casa, não posso ter contato com ninguém, tadinha de mim, vou morrer. Ô gente, para ter síndrome de coitada e de coitado que é crente, viu gente? A gente sabe nos aconselhamentos, né, pastores? Tadinho de mim, ai meu Deus, olha o que Deus fez, miserável homem que sou. Essa mulher, ela vence a baixa autoestima, e ela não fica fazendo comparações. Está vendo lá Jairo? Olha, Jesus tratou ele diferente de mim. Ela não estava preocupada com Jairo. E às vezes esse é um grande problema para a gente. A gente esquece dos nossos propósitos e fica olhando do outro. A gente fica comparando os nossos propósitos com o outro. Às vezes a gente fica falando: olha como Deus é bonzinho com Alípio. E comigo, olha eu aqui. Ela venceu essa síndrome, ela venceu a baixa autoestima. Porque ela dizia consigo mesma, ela sabia: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curado. Agora é bem interessante, porque propósitos no reino de Deus são amplificados. Lembra? Ela queria ser... Vamos lá, gente. Ela queria ser curada. Mas olha como os propósitos no reino dos céus, eles se amplificam. Ela queria ser curada e foi salva. Ela ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Há maior cura do que essa, meus irmãos. Há maior bênção do que essa. Há maior presente do que esse, a vida eterna ao lado do Pai e daqueles que o amam e servem. As bênçãos e os propósitos nas mãos de Deus, eles se amplificam. Talvez, dentro dos seus propósitos, você tenha orado por alguém que ainda não foi salvo. Sim? Tem alguém fazendo isso aqui? Está lá o nome de alguém? Continue orando, meu irmão e minha irmã. Mas pregue o evangelho para essa pessoa. Marque um chá. Marque um bate-papo. Abra sua Bíblia. Explane o plano de salvação. Essa mulher, ela agiu. E que você também consiga ir em direção aos propósitos. Segunda coisa, olha como se amplificam. Ela queria ser curada, mas ela acabou sendo testemunha para Jairo. Jairo chama Jesus para ir em sua casa. Sua filha está morrendo. Quem está morrendo tem pressa. O SAMU vai, rápido, não é assim? E quando Jesus para falar com aquela mulher, Jairo deve ter ficado aflito. Vocês concordam comigo? Imagina Jairo falando: vamos embora, Jesus, o que você vai fazer aí? Minha filha está morrendo. Mas isso foi por alguns minutos, porque logo Jairo viu aquela mulher curada para a honra e glória do Senhor. Logo aquela mulher que apenas queria a sua cura foi testemunha para Jairo não ter mais medo, para Jairo tranquilizar um pouco o seu coração, e para aquela multidão também. Olha como propósitos no reino de Deus se amplificam. Aquela mulher que queria apenas ser curada, agora ela tinha um testemunho para contar. Ela podia falar para as pessoas que ao tocar em Jesus ela foi curada e salva. E podia convidar pessoas a conhecerem esse Jesus. Olha como que amplifica. Quer mais? Quando Jesus pergunta assim: quem me tocou? Você consegue imaginar o dilema dessa mulher? Vamos para o contexto histórico. Ela era uma mulher impura, tocando num mestre, no meio de uma multidão, tocando e sendo tocada por um monte de gente. Ela podia ser até apedrejada, podia ser humilhada. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? E ela responde: fui eu. Ao invés de humilhada, ao invés de apedrejada,
ela foi exaltada, porque propósitos no reino de Deus se amplificam. Às vezes você tem pensado em coisas menores, pequenas, mas no reino de Deus, quando colocamos os nossos propósitos, eles se amplificam, eles chegam longe, para que outras pessoas conheçam a Jesus, para que outras pessoas sejam tocadas pela mensagem, para que outras pessoas possam ver e perceber o que Cristo tem feito na sua vida. É por isso que, olha aqui um pouquinho para mim, por favor, não distrai não. É por isso que eu insisto com um crente: conte a bênção, conte testemunho, fala para todo mundo o que Deus fez na tua vida, não te cales. Assim você amplifica a bênção, amplifica os propósitos, eles chegam longe. Irmãos, eu não sei quem me acompanha aí nas redes sociais, mas eu sou um contador de bênção lá. Eu sou abençoado e conto lá, conto ao vivo, conto no culto e conto lá, porque eu quero que o nome do meu Senhor Jesus seja glorificado e exaltado pelas bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. Mas eu acredito piamente que os propósitos que vamos escrever para o próximo ano, eles precisam ser alcançados, eles precisam engrandecer a Deus, eles precisam nos ajudar a testemunhar sobre o reino, eles precisam estar alinhados com o coração de Deus. Dê uma revisada nos teus propósitos. E sabe, se tem alguma coisa que só vai exaltar você, só vai fazer bem para você, não vai te conectar mais com o Pai, não vai te conectar mais com o outro, reveja, pense direito, porque o grande propósito da vida de um crente é engrandecer o nome do seu Senhor. Foi por isso que nesse texto Jesus também tinha propósito. Ele poderia continuar andando, está curada, tchau, fica aí, Deus abençoe. Ele poderia ter continuado andando, mas ele volta, ele pergunta quem tocou, ele estabelece um diálogo para que o seu próprio nome fosse honrado, o nome do seu Pai fosse honrado, para que as pessoas percebessem que Ele era o Messias, que Ele era o Senhor e que Ele estava colocando ali as coisas no lugar. Os propósitos nas mãos de Deus, que eram pequenos, eles se amplificam. Caminhando para o fim, talvez você tenha vindo aqui pensando em muitas coisas para colocar diante de Deus, pensando talvez nessa mudança de calendário que vamos sofrer daqui a alguns dias. Interessante, porque é só uma mudança de calendário se você não mudar em nada. A cada ano a gente refaz tudo, come o peru, né? Come o pernil, chama os amigos, mas se não houver mudanças em você, só vai mudar o calendário. O ano vai continuar sendo velho, a vida vai continuar sendo velha, as decisões vão continuar sendo velhas. Mas sabe, hoje você está aqui pensando em propósitos. Eu quero lembrar você que quando aquela mulher tocou Jesus, ele se vira e olha para ela. E o olhar de Jesus, o toque em Jesus pode mudar todas as coisas. E é assim que eu vou acreditar sempre. A minha fé nunca será cética. A minha fé nunca vai terminar. Eu continuo acreditando no Deus que faz milagres, que onde Ele toca, ou onde Ele é tocado, alguma coisa acontece. Eu não posso mudar minha fé. Eu não posso pensar diferente. Talvez você esteja aqui trazendo coisas que você tem lutado há muito tempo. E sabe qual é a boa notícia para você? O Jesus que estava lá, aquele dia, no meio daquela multidão, e depois frente a frente com aquela mulher, está aqui essa noite. E sabe, aqueles propósitos que ano após ano você renova,
Há 12 anos aquela mulher renovava. Eu quero te estimular a continuar colocando diante de Deus, renovando, trazendo para Cristo. Mas para isso você precisa nomenclaturar. O que é? Quais os propósitos você vai trazer diante dele? Quais são as coisas que precisam mudar? Quais são as coisas que precisam do toque dele? Enquanto pregava, eu falei de características daquela mulher, coisas que ela venceu. Você também pode fazer isso essa noite. Perceber o que precisa vencer, que você precisa vencer em você mesmo, o que precisa mudar para alcançar seus propósitos. Mas também você pode perceber as questões que você não pode fazer nada. Ela não podia se curar. E aquilo que ela não pôde fazer, ela resolveu com Jesus. Ela levou para Ele. Ela buscou nele. Ela foi na direção dele.